Tá repreendido! Começou? E aí, verdadeiros? Tudo ok? Quem vos fala é Rick. E seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Verdadeiramente. Para. E hoje eu trago Cesta de Mistério. Cesta de Mistério é um quadro que eu trago todas as sextas-feiras, abordando assunto mais tenebroso, assassinatos e tal. Como o próprio nome já diz, né? Misterioso, Cesta de Mistério. Então, se você gostar do conteúdo, fica aqui com a gente todas as sextas-feiras. E se inscreva, clica no sininho, dá um joinha, ok? Então, solta o vídeo. Exorcismo. No cristianismo, o evangelho relata frequentemente episódios em que Jesus Cristo expulsa o demônio de pessoas possuídas. Então você me pergunta, mas Rick, não era Jesus Cristo que expulsava demônios? Hoje eu vejo padre e pastor expulsando. Beleza, verdadeiros, mas não vamos entrar em detalhes, né? Não vamos abordar esse assunto mais de religião e tal, porque o objetivo do canal não é esse, beleza? Então, vamos lá. Mas Jesus Cristo passou esse poder de exorcizar para seus apóstolos no dia da ascensão. Então, por isso, padres têm essa autorização, mas não são todos os padres que têm essa autorização. Lá na frente eu vou explicar direitinho, você vai entender. Exorcismo de Emily Rose. Na verdade, o Exorcismo de Emily Rose é um filme de terror e é baseado em história real. O nome verdadeiro de Emily Rose é Anne Elise Mitchell, mas vamos chamá-la de Emily, porque é melhor para pronunciar. Nascida na Alemanha, Emily teve uma criação fervorosamente católica. Quando tinha 16 anos, ela sofreu uma grave convulsão e os médicos disseram que eram sintomas de epilepsia. Depois disso, quando ela rezava, ouvia vozes, no dia a dia ela via vultos e as vozes diziam para ela que ela estava condenada para o inferno. Com isso veio a depressão e começou a andar nua pela rua. Fazia suas necessidades em qualquer lugar, comia inseto, qualquer tipo que havia pela frente, aranha, mosca, mosquito. Depois disso ela foi internada no hospital psiquiátrico e o quadro só agravou. Olha só o verdadeiro. Na maioria das vezes tem casos que realmente não funcionam. E a gente entende, né? Lógico, porque tem famílias que não têm condições, não têm condições financeiras para deixar em casa, para cuidar, não tem condição financeira para pagar o enfermeiro particular dentro de casa, que precisa realmente de cuidados médicos específicos. Mas, infelizmente, realmente não funciona. Fica à base de remédios muito forte. Enfim, vamos lá. Como era muito católica, atribuiu essas condições à possessão demoníaca. Ela acreditava que isso era coisa maligna. Com a ajuda de um amigo, ela continuou indo para a igreja, só que ela não conseguia olhar para imagem nenhuma. Crucifixo, imagem de Jesus Cristo, água benta então nem se fala. Ela e a família decidiram pedir ajuda a um padre local. O padre analisou e disse que realmente se tratava de entidades malignas e que não podia fazer nada. Lembra que eu falei que eram alguns padres que podiam fazer exorcismo? Eram alguns que tinham autorização? Pois é. A família implorou para que o padre fizesse algo. O padre então pediu autorização ao bispo, explicando toda a situação. E o bispo concedeu autorização. Beleza, né? Só que não. Vocês acham que o padre chega lá, exorciza e o demônio vai embora e acabou? Escute. Foram 67 sessões de exorcismo. 67 sessões de exorcismo. 1 ou 2 vezes por semana, com duração de até 4 horas. Foram realizadas durante cerca de 10 meses essas sessões, entre 1975 a 1976. Ela mesma se recusava a se alimentar, não queria beber água e não queria tratamento médico nenhum. Em 1º de julho de 1976, Emily morreu durante sono. A causa da morte foi desnutrição e desidratação. As autoridades locais abriram um inquérito e os promotores públicos responsabilizaram o padre, o bispo e os pais de Emily de homicídio causado por negligência médica. Só que o padre havia gravado as sessões de exorcismo, na época, que era fita, e apresentaram essas fitas e dava para ouvir nitidamente vozes masculinas de 2 demônios brigando entre si para quem ia deixar o corpo de Emily primeiro. Também a Constituição alemã protege seus cidadãos no exercício restrito de suas crenças religiosas. Os pais de Emily e os 2 padres foram considerados culpados de negligência médica e foram determinada uma sentença de 6 meses com liberdade condicional sob fiança.
Que susto da zorra. Tô gravando aqui sozinho de madrugada, pense. Vamos lá. Tem muita coisa ainda, mas se quiser eu faço a parte 2, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Vamos ao segundo caso. Exorcismo de Annie Ecloud. Eita que essa aí é bagaceira, viu? Aqui tá daquele jeito que não passa nem vento. Entendedores entenderão. Annie Ecloud era um pseudônimo de Amy Smith. Então vamos chamá-la de Annie. Era americana, nascida nos Estados Unidos em 23 de março de 1882. Criação católica, na adolescência aos 15 e 16 anos ela começou a ter repulsa por objetos sagrados. De maneira nenhuma ela conseguia entrar nas igrejas. Não conseguia se aproximar de bíblias, crucifixos, pensamentos malignos o tempo todo, vozes graves e aferindo palavras obscenas. As coisas só pioraram ao passar do tempo. Foi então que a família decidiu submeter Annie à sessão de exorcismo, procurar ajuda a uma igreja alemã. Os pais de Annie eram alemães, imigrantes nos Estados Unidos. Então o bispo Tomadum atendeu ao pedido dos pais, incumbindo ao padre Francis Xavier, alemão-americano, que fizesse esse exorcismo, só que não teve uma repercussão. Não teve muitos fatos documentados sobre esse primeiro exorcismo de Annie, que foi em 18 de junho de 1912. 16 anos depois, em 17 de agosto de 1928, o padre Francis foi chamado novamente para o segundo exorcismo. E então levaram Annie para um convento e dessa vez Annie apresentou vários sintomas, incluindo explosão de raiva, porque a comida dada a ela era borrifada com água benta. Teve toda uma preparação para começar o exorcismo no dia seguinte. E então se deu início. Annie começou a uivar, se pendurando na moldura da porta, começou a levitar. Rapaz, o negócio ficou sinistro, ficou pesado. Annie vomitava uma gosma com folhas de tabaco, tipo fumo mascado. Ela falava em vários idiomas que não conhecia e sua cabeça, rosto e boca incharam. A primeira sessão foi até o dia 26 de agosto, 6 dias. A segunda sessão foi entre 13 de setembro e 20 de setembro. A terceira e última sessão durou 8 dias, de 15 a 23 de dezembro. Annie ficou destruída com esse exorcismo, o corpo totalmente fragilizado porque também ela não queria se alimentar. As freiras desse convento pediu para ser transferida para outro convento, com medo, com trauma da possessão demoníaca que Annie estava demonstrando. A tia de Annie, Mina, tinha um caso com Jacó, o pai de Annie, e acreditavam que Mina era bruxa e colocava feitiços em ervas e dava para Annie beber com a ajuda do próprio pai, pois Annie não queria participar de práticas sexuais entre eles. Pense, o pai... Isso, rapaz, é impressionante, viu? O pai queria que ela participasse de práticas sexuais com a esposa, no caso, com a madrasta dela. Meu Deus do céu, vamos lá. O demônio que estava em Mina era Judas Iscariot, segundo o padre. O padre Francis ordenou aos demônios, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que partissem para o quinto dos infernos. Annie desabou na cama e começou a gritar: Beelzebul, Judas, Jacó, Mina! Seguido por inferno, inferno, inferno. Ela abriu os olhos e disse com sua própria voz: Louvado seja o nome de Jesus Cristo, misericórdia, Jesus. Eita zorra. Vamos lá. O exorcismo do padre Francis foi bem sucedido. Annie começou a melhorar, começou a se alimentar, a aparência estava já melhor, agradável. Esse caso é considerado por teólogos e estudantes, estudiosos de paranormalidade, um dos casos mais documentados do século XX. Até a revista Time incluiu um perfil em uma edição na época. Mas eu, como youtuber, como divulgador de fatos, um divulgador de acontecimentos, não tem como eu, falando de exorcismo, não falar sobre esse fato que ocorreu no leste da Argélia, de uma criança de 10 anos que foi submetida à sessão de exorcismo. Em 28 de maio desse ano, recente, chegando a falecer. A criança foi levada ao hospital, mas não resistiu. Foi encontrado sinais de golpes de queimadura em seu corpo todo. E o homem de 28 anos, que fez a prática do exorcismo, foi preso. É revoltante e triste ao mesmo tempo. Eu nem culpo os pais por isso, porque a falta de conhecimento leva a determinado tipo de situações. A preocupação com a filha, vendo assim que a filha sofreu o tempo todo, todos os dias o sofrimento da filha. Tentaram de tudo, provavelmente. E ouve as pessoas falando que fulano de tal fez uma prática de exorcismo, fez isso, fez aquilo e deu certo. Aí os pais recorrem a isso. Então, tipo, é muito complicado. Esse homem de 28 anos, que com certeza não tem conhecimento nenhum sobre exorcismo, e às vezes para ganhar o dinheiro, e aí, enfim.
mas graças a Deus foi preso. Infelizmente a menina, a criança de 10 anos, infelizmente foi morta e é complicado. Imagine encontrar sinais de espancamento, sinais de queimadura pelo corpo da menina. Coitado, imagine o que ela passou. Mas é isso, vamos lá. Então, verdadeiro, se gostou do conteúdo, inscreva-se. Clica aqui no sininho, dá aqui um joinha. Somos poucos, mas logo logo estaremos muitos. Entre para a família verdadeiramente. Siga a gente lá no Instagram. De vez em quando posto algumas coisas lá. Sobre os quadros de sexta-feira, sexta de mistério. Eu falo também sobre o quadro de terça-feira. Quadro de curiosidade. Então é dia de terça e sexta aqui no canal. Ok? Sinta-se abraçado, sinta-se abraçada. E até o próximo vídeo. O tema... exorcismo. E desgrameira. Vamos lá. Ai, ai, meu velho. Ai, ai.